gente, estamos falando sobre testemunhas da glorificação. Aqueles que testemunharam o martírio também testemunharam a morte, testemunharam a ressurreição e agora testemunham a glorificação. Vimos ontem que Paulo estava falando sobre testemunha dele, como ele viu Cristo glorificado. Agora vamos ver no livro do Apocalipse como João o viu glorificado. Diz o seguinte: eu, João, irmão vosso, companheiro de tribulação no reino e na perseverança do reino de Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por trás de mim grande voz como de trombetas, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Agora João, depois de muitos anos da morte, da ressurreição e da ascensão, Cristo volta, e João o vê agora glorificado. Por isso que eu falo que a ascensão tem muito a ver com a glorificação. Agora João o vê, o assunto que foi assunto aos céus, agora eu o vê glorificado, em plena exaltação. Interessante que ele ouve voz como de trombetas. Você imagina uma pessoa numa ilha, tranquilo, de repente soa inopinadamente, de repente, trombetas tocando lá dele, ele olha desesperado para trás, ele vê um semelhante ao Filho do Homem. Que isso? Era o próprio Jesus, porque agora, embora ele tinha aspectos de Filho do Homem, porque ele continua Filho do Homem, ele tinha outros aspectos também que nós vamos ver aqui. Que ideia é essa de Filho do Homem? Sempre houve na cabeça dos religiosos que Deus ia mandar um filho dele, ou Deus vinha e ia se tornar um homem. Lembra dos 3 amigos de Daniel na fornalha? Quando o rei ficou olhando a fornalha ardendo, aqueles 3 homens lá dentro, lá na Babilônia, né? Um país totalmente pagão. Quando eles viram os 3 amigos dele, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, rodando dentro da fogueira, ardendo em fogo, ele vê um 4º homem. E o rei diz: é interessante que o 4º homem é semelhante ao Filho do Homem. Nota que existia um arquétipo, uma memória antiga na cabeça dos povos antigos, que Deus ia mandar o seu Filho. Nota que isso não é um privilégio do cristianismo, não. Mesmo os povos pagãos, mesmo as tribos ribeirinhas do Amazonas, eles contam a mesma história. Havia não só no imaginário, mas havia na memória genética das gerações passadas que Deus ia mandar o seu Filho. Quando nós estivemos diante deste aqui, que João viu, todos os povos, de todas as religiões vão dizer: claro que nós sabíamos disso. Aceitamos ou não porque não quisemos, ou por circunstância, não deu tempo, mas todos os povos da terra sabem de uma coisa, que Deus ia mandar alguém da sua essência, ou ele mesmo, como foi o caso, e se tornar Filho do Homem. Então João teve aquela mesma visão que os povos antigos tinham, que Deus ia mandar. Aquilo que o rei viu lá na fornalha, agora aparece de fato, como apareceu lá em espírito, o 4º homem da fornalha, agora ele aparece de novo. João em espírito e Jesus em espírito aparece para ele, e quando ele olha, ele vê um como Filho do Homem. É interessante saber que a glorificação tem um homem lá. No meio da Trindade, tem um homem lá. E esse homem é como o Filho do Homem, como o filho perfeito de Adão, como aquele Filho do Homem que Lucas se referiu no seu Evangelho. Lucas escrevia Filho do Homem com um F maiúsculo e H maiúsculo, porque ele é o filho protótipo ideal daquilo que Deus queria. Ele é o Filho do Homem glorificado nos céus como Filho eterno de Deus. Que coisa fantástica, não, gente? Amanhã a gente se vê falando mais sobre testemunhas da glorificação. Um grande abraço, um beijo. Amanhã eu te vejo.